Olá! O conhecido chazinho da vovó está em alta nesse momento. Estudos científicos atestam os benefícios das plantas medicinais para amenizar e tratar certas enfermidades. Mas tem um detalhe: assim como os medicamentos, também as plantas medicinais devem ser usadas com cuidado. Caso contrário, em vez de ajudar, podem fazer mal ao organismo. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Papo Cabeça, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados, professores, doutores, pesquisadores do mestrado e doutorado acadêmico em Biologia Celular e Molecular aplicada à Saúde da Universidade Luterana do Brasil. Tenho o prazer de receber o professor Alexandre de Barros Falcão Ferraz, seja bem-vindo. Obrigado. Professora Jaqueline Nascimento Picada, também seja bem-vinda. E professora Juliana da Silva. Obrigada. Antes de nós iniciarmos o nosso debate, nós vamos ouvir a reportagem sobre o assunto. Uma das atividades do mestrado e doutorado acadêmico em Biologia Celular e Molecular aplicada à saúde da UBRA é a pesquisa de plantas medicinais. Nos diversos laboratórios do programa, são detectadas e testadas propriedades benéficas ou tóxicas de plantas e ervas consumidas pela população em geral. Primeiramente, então, chega a planta para a gente faz esse cata, que é para confirmar aquela planta, né, para a correta identificação dela. E depois a gente vai identificar os principais compostos, os produtos que tem dentro daquela planta. Daí a gente vai fazer diversos testes para ir identificando cada um deles, como se fosse uma triagem. Através deste processo de seleção, é possível identificar diversos tipos de compostos bioquímicos presentes nas plantas. Por exemplo, o flavonoides é um composto que tem na planta. Então a gente realiza ele conforme o teste vai ser positivo ou negativo para aquele composto. Aqui a gente vai ver o que tem naquele... A gente vai preparar o extrato com aquela planta, vai ver os compostos dela, a quantidade deles, e depois outras análises têm que ser realizadas para, sim, ser comercializado isso, né? Aqui é feito o estudo da parte química. A avaliação de atividade tóxica é encaminhada a outro laboratório, de genética e toxicologia, onde os profissionais da biologia e biomedicina trabalham em níveis genéticos da aplicação de usos das plantas medicinais e chás. Aqui no Laboratório de Genética Toxicológica, então a gente trabalha com cultura celular, são testes in vitro, né? Então a gente faz a exposição das plantas medicinais nessas células in vitro, para a gente ver então o poder do potencial genotóxico que essas plantas podem causar a nível celular, o poder de causar dano às células. Mas além disso, a gente também tem o potencial de verificar se esses chás, essas plantas, eles têm poder antigenotóxico, ou seja, de proteger as nossas células. Através de testes em células de mamíferos, são detectados os usos benéficos ou danos causados por estas plantas. Nosso laboratório de genética toxicológica aqui da UBRA produz testes que avaliam, na verdade, que mimetizam algumas doenças em roedores, por exemplo. Então, nós podemos mimetizar uma diabetes em um camundongo, por exemplo, para a gente tentar avaliar se extratos de plantas, extratos de produtos naturais ou até mesmo sucos de algumas plantas podem ou inibir alguma ação prejudicial dessa doença, da diabetes, por exemplo, né? Então, causar um efeito protetor ou então um efeito de remediação, né? Um efeito depois de cura ou de diminuição de algum sintoma dessa doença. Com estes experimentos com as plantas medicinais, é possível obter resultados que possam vir a causar danos ao organismo ou protegê-lo. Eu quero iniciar essa nossa conversa com o professor Alexandre. Quais seriam os cuidados que nós precisamos ter antes de consumir plantas medicinais? Tem alguns cuidados específicos? O que o senhor pode nos orientar nesse sentido? Para o consumo de uma planta, a principal preocupação é quanto à qualidade, né? E nesse ponto, vale destacar que
há um problema quanto à coleta, tá? Ou tu compra, ou tu tem o hábito de buscar no teu quintal. Isso é bem preocupante porque a gente usualmente chama as plantas por nomes populares, que seriam os apelidos. Isso. Né? No meu caso, algumas pessoas me chamam de alemão, mas quantos alemães existem? É verdade. Né? Qual a diferença entre eles? A diferença vai se basear nas características morfológicas. Né? O que são características morfológicas, professor? São os aspectos gerais. Então, entre as pessoas, seria se ele é loiro, se ele é moreno, se ele é baixo, se ele é alto. As plantas têm características também morfológicas, que são difíceis para a população distinguir. Por isso, é muito comum o uso da população do boldo. Só que o boldo que a população consome e pega em casa não é o boldo conhecido e estudado, que ele é o boldo chileno. Então, aqui a gente tem um problema de consumo pelo nome popular, assim como a arnica. Né? A arnica que as pessoas usam para contusões e feridas que tem na tua casa, não é a arnica realmente estudada. Então, aqui a gente está entrando num erro associado ao nome popular. E isso vai ficando mais sério quando a gente vai tendo a liberdade de fazer a coleta isoladamente. Eu já vivenciei um caso de que amigos estavam tomando chimarrão e botavam chá dentro do chimarrão. Só que o chá estava ruim. E aí eu perguntei, não, o que vocês estão botando no chá? Não, a gente põe capim-cidró, que é uma planta muito aromática e gostosa. Sim. Eles se enganaram. Em vez de botar capim-cidró, eles puseram citronela, que serve para espantar mosquitos. Por que isso? Porque morfologicamente as duas plantas são muito parecidas. Professora Jaqueline, como a gente pode saber aquilo que o professor Alexandre colocou? Como saber se essas plantas medicinais que nós estamos consumindo estão aptas? Bom, primeiramente, nós temos que identificar essas plantas após a coleta, né? Então, normalmente, um botânico vai identificar essas plantas. Ou seria, a indicação seria que um especialista estivesse dando assessoria. Exato, para identificar essa planta, né? Posteriormente, a gente pode também avaliar a toxicidade dessa planta. Né? Como a gente avalia isso, digamos, para quem tem o costume de pegar uma planta, de coletá-la e botar no chimarrão, como o colega Alexandre falou? Como a gente poderia fazer isso? Bom, nós precisamos de estudos, né, científicos, né, para comprovar se aquelas plantas que estão sendo utilizadas, se elas têm realmente o efeito que normalmente as pessoas atribuem a ela, né, o efeito, a indicação popular, e também se elas podem provocar alguma toxicidade. A gente pode perceber que não dá mais simplesmente para pegar uma planta medicinal e consumi-la, mas a gente precisa de um especialista. Professora Juliana, a gente vê nas ruas das cidades inúmeras pessoas vendendo nos mercados, às vezes nas ruas até plantas medicinais, consideradas medicinais. Como é que nós, seres humanos normais, que não temos essa especialidade de conhecimento, como é que a gente lida com isso? Isso é arriscado? O que a senhora indicaria para nós em relação a essas plantas que são vendidas, já que já são colhidas, e nós não sabemos muitas vezes nem a origem? É um sério risco, na verdade. Né? Porque, na verdade, nós, como usuários, nós não conhecemos as plantas. Eu não sou botânica, eu não sou uma especialista em reconhecer a planta. Se me disserem que aquela planta é um chá de boldo, eu vou acreditar que é um chá de boldo. Justo. Então, eu vou acabar adquirindo ela como um boldo. Existem, eu acho, legislações específicas para isso. Hoje já existem órgãos competentes que vão ter um controle maior sobre isso, pelo menos sobre rotulagem de algumas plantas, porque a gente não pode mais confiar, né, ir no mercado público e acreditar naquelas pessoas que vendem o que estão te vendendo ali. Às vezes até com boas intenções. Sim, né? Mas não tem esse conhecimento. Um caso desse também é a própria carqueja, que existem diferentes tipos de carqueja que tu pode adquirir, algumas com um efeito benéfico para a saúde, né?
para uma determinada causa e o outro para uma outra. Então, a gente não tem essa certeza daquilo que a gente está consumindo. Olha só, então aqui nós temos um diálogo entre aquilo que a gente aprende a partir da cultura, que passaram para nós de geração para geração, e aquilo que a ciência consegue atestar hoje. Então, nós temos que dar ouvidos à ciência. Sim. Muito bem, e um outro dado que eu sei que faz parte da pesquisa de vocês, que a gente já quer conversar, mas assim, nós vivemos nas grandes metrópoles, especialmente com processos de poluição, muitas vezes acentuados pelo ar, pelo solo. E essa poluição, ela tem algum risco de contaminar a planta? E a gente, contaminando a planta, nós a usamos e nós também nos contaminamos? Existe essa possibilidade? Existe. Existe, é bastante sério. É algo que, agora que os olhos estão se voltando a isso também, a essa preocupação. Biologicamente, as plantas têm a capacidade de bioacumular esses poluentes, onde tem metais, onde tem alguns agentes que são nocivos à nossa saúde, que vão nos prejudicar. Por exemplo, uma prática que se toma muito é colher a marcela na beira da estrada. Exato. E o que a gente tem? A gente tem os automóveis, a gente tem os caminhões, a exaustão dos carros, né, com esses poluentes que são lançados a este solo, onde a planta está absorvendo. E ela absorve esses poluentes todos. Inclusive, a gente tem uma pesquisa do nosso laboratório, onde a gente coletou a carqueja, essa que é usada no chimarrão, Sim. na região de Candiota, onde tem a queima do carvão para a produção de energia elétrica. E essas plantas, a gente conseguiu comparar a carqueja da região de carvão com a carqueja de uma região não poluída pela queima do carvão, e a gente conseguiu ver que nesses testes biológicos que a Jaqueline falou, que essas plantas, ao invés de trazerem algum benefício antioxidante, por exemplo, para as células, ela traz um efeito deletério, isto é, ela pode causar problemas para a saúde. Claro que são testes que foram feitos em condições de laboratório, mas mostrando que cuidados devem ser tomados também, pensando de onde vem essa planta, o quanto realmente ela pode ser boa. Então, aonde que eu vou pegar essa planta para eu fazer o consumo dela? Então, nós temos duas questões já. Essa questão da possível contaminação, que a gente fala agora, e aquilo que o professor Alexandre comentou, de utilizar a planta certa, e não, de repente, um primo daquela planta que é, mas efetivamente diferente. Isso significa que nós teríamos que rever um pouco essa tradição cultural? Com certeza, né? Então, eu acho que nós temos que ter cada vez mais, né, estudos que comprovem realmente a eficácia dessas plantas e também um controle de qualidade, né? Principalmente essas plantas que são vendidas livremente. Elas não têm um controle de qualidade, né? A gente não sabe a procedência e elas realmente podem ter sido coletadas em áreas contaminadas, né? Então, isso requer um certo cuidado. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco. Nós vamos para o intervalo e em seguida a gente volta falando sobre a carqueja. Olá a todos! O foco científico deste programa é uma erva apelidada de Pig Pungent Weed, ou erva que pica porco, em português, que tornou-se a primeira planta medicinal chinesa a ser aprovada para uso no Reino Unido. O nome científico da planta é Sigesbeckia. Ela tem um odor desagradável, mas é reconhecida por sua habilidade para o tratamento de dores, inclusive aquelas causadas pela artrite. O ingrediente ativo para alívio de músculos, os tabletes Finova, foi licenciado pela Agência Regulatória de Produtos do Reino Unido. Robert Miller, chefe executivo da Finova em Oxford, expressou estar extremamente orgulhoso por essa conquista após anos de parceria com os colegas chineses. A doutora Chris Etheredge, herbalista médica e consultora da Potter's Herbals, celebrou a boa notícia, acrescentando que a Sigesbeckia, que não é comumente usada no Ocidente, propõe uma alternativa àqueles que preferem não utilizar esteroides anti-inflamatórios para aliviar dores nos músculos e nas articulações.
Já Michael McIntyre, presidente da Associação Europeia de Praticantes da Medicina Tradicional e à Base de Plantas, destacou que o novo produto aponta as dificuldades criadas pelas leis britânicas para o fornecimento seguro de produtos naturais. É quase impossível satisfazer as condições de licenciamento. Ele acrescenta dizendo que, como consequência, algumas pessoas recorrem à internet para comprar produtos não licenciados, sem ter a mínima ideia quanto à segurança e eficácia de tais produtos. De acordo com os números dos pesquisadores de mercado Ipsos Mori, pelo menos 6 milhões de britânicos consultaram algum praticante de medicina à base de plantas ocidental ou tradicional chinês nos últimos anos. Isso demonstra o crescimento do interesse público em experimentar alternativas naturais no tratamento de suas dores e enfermidades. É isso por hoje. Até o próximo programa. O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos conversando sobre o tema o cuidado na utilização das plantas medicinais. Nós temos aqui 3 professores, pesquisadores, doutores do mestrado e doutorado acadêmico em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde da Universidade Luterana do Brasil, professor Alexandre de Barros Falcão Ferraz, professora Jaqueline Nascimento Picada e professora Juliana da Silva. A professora Jaqueline estava comentando da questão do carvão com a carqueja. Os estudos com a carqueja iniciaram em 2009. Por que a carqueja? Porque é uma das plantas mais utilizadas, né, pelo gaúcho, né? Além da alcachofra, nós temos também trabalhos com a alcachofra, com a noz pecan, né, que também a casca dessa noz foi trabalhado no laboratório, foi pesquisado. A carqueja é regional, é aqui do Sul ou América do Sul? Como é América do Sul, né? É América do Sul, né? Nós iniciamos esses trabalhos, então, justamente porque ela tem um uso popular, né? Já bem estabelecido, em tratamentos, então, do trato gastrointestinal, fígado, né? Problemas hepáticos. E, num primeiro momento, então, nós testamos a toxicidade de um extrato. Então, antes a gente tem que trabalhar essa planta, né, para obter um extrato em que a gente possa, então, testar esse extrato em vários organismos, né, biologicamente. Seja, pega a planta, tira o suquinho dela e aí testa se ela está ou não contaminada. E também, a gente pode também fazer o chazinho. O chá é o que a Jaqueline está se referindo como extrato. Né? Ah, ok, isso é importante. O que a gente faz? Literalmente, a gente prepara o chá. Tal qual como é para nós. Esquenta a água, põe na planta, deixa 15 minutos, filtra. Só que no laboratório, para testar, a gente quer testar o quê? Só os produtos. E não mais a água que serviu para tirar os produtos de dentro da água. Então, a gente elimina a água e fica com o extrato, que é um concentrado só de produtos. Para a gente ter certeza de quanto que a gente está trabalhando com isso, para a gente conseguir fazer uma relação com a dose, né, com a concentração. Isso. Então, senão a gente não consegue saber o quanto daquele volume, daquela quantidade a gente está tratando a célula, tratando o organismo para poder testar. É bom lembrar, a planta é um ser vivo, né? E ela, durante o ano, ela modifica se adaptando às condições climáticas. Então, a sua concentração, sua produção modifica durante o ano. Assim como nós estávamos falando antes a poluição, ela também absorve isso e, às vezes, para se defender dessa absorção, ela tem que produzir outros. Então, todo o nosso estudo que a gente faz aqui na UBRA, a gente sempre pega o material que vai testar e monta um painel de informações sobre o que tem ali dentro dos testes que a gente tem padronizados. A partir daí, a gente vai avaliar. E quando é feita a avaliação, se observa alguma toxicidade, a gente vai em busca de tentar relacionar quem pode estar associado a essa toxicidade. Um exemplo desses constituintes que o Ferraz está falando são os flavonoides. Os flavonoides são bem conhecidos, né? O que são isso? Traduz isso para nós, professor. Os flavonoides são esses constituintes que ele falou que estão presentes na planta. É um grupo de elementos que tem a capacidade de proteger a célula como um fator antioxidante,
por exemplo. Então, se a gente fizesse uma relação grosseiramente, né? Quanto mais flavonoides eu tenho na planta, dependendo o período do ano, mais protetiva ela pode ser em relação a ser antioxidante para as células. Ou seja, aquilo que eu busco para o benefício. Aquilo que eu busco para o benefício, porque a parte de antioxidante está relacionada em proteger o nosso organismo de uma forma geral de vários tipos de doenças. E isso é importante. E esses flavonoides, como o Ferraz colocou, a quantidade de constituinte, ele varia com o decorrer do ano, varia de região para região, varia com o solo que eu cultivo as plantas. Porque os flavonoides, por estarem fazendo parte desta planta, eles são variáveis de acordo com a luminosidade do sol, por exemplo. Isso significa, em outras palavras, eu busco uma planta medicinal, por exemplo, para dor de cabeça. E dependendo da situação dela, ela não vai responder em relação àquilo que eu imagino que ela tem, ou que eu fiquei sabendo que ela tem. Poderia ser mais ou menos isso? Pode. E isso a gente somente sabe por meio de pesquisa? E isso vocês descobriram na relação com o carvão e a carqueja? Da encandiota que vocês estavam comentando? Sim, na verdade foram testes para avaliação da genotoxicidade. Né? O que significa genotoxicidade? Boa. Sim, é importante. É tudo que é tóxico. É tudo que for tóxico ao genoma, né? Ao DNA. DNA, ok, agora ficou mais fácil. Isso, então por isso que a gente tem que testar em células, né? Para verificar, então, essa genotoxicidade. Então a gente pode utilizar células, testes in vitro ou in vivo. A planta, então, chega ao laboratório, o Ferraz faz o chazinho, concentra. O professor faz o chazinho. Daí ele identifica os constituintes desta planta e nos passa identificado esse extrato, então, com esses constituintes. No laboratório, quando a gente testa nas células, a gente pega células que podem ser de diferentes tecidos que vão para a cultura celular, onde elas ficam crescendo, e nessas células que estão crescendo, a gente coloca esse extrato em diferentes doses. Nessa mesma célula que a gente põe esse extrato, a gente pode colocar agentes que causam dano para a célula, como um agente que causa oxidação nas células, um quimioterápico que causa lesão nessa célula. E daí eu vou ver se esse extrato protege ou não essas células dessas lesões. No caso dos testes in vivo, que é no laboratório com modelos animais, eu posso tratar esses animais, então, com esse chazinho e ver perante algum agente danoso aquela célula se esse chazinho protege. Esse chá vindo de candiota, que a gente pegou a carqueja que veio do carvão, quando a gente observa no laboratório, a gente vê que ele não só não protege, como ele causa lesão nas células que foram testadas, tanto in vitro quanto in vivo, nas condições do laboratório, não em humanos, né? Nas condições do laboratório. Mas também, se é no laboratório, tem todas as possibilidades de causar lesão também para o ser humano. Causa, então, um momento de alerta. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Olha só, a gente usa a planta para se beneficiar dos seus elementos medicinais e pode exatamente acontecer o contrário. A gente vai falar sobre isso, mas agora nós vamos para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos. A dica de saúde de hoje é: os chás podem trazer diversos benefícios à saúde, seja num uso imediato, como por exemplo tomar um chá de melissa ou de camomila antes de dormir para acalmar, ou de um benefício maior da saúde, como é o caso do chá verde, que é conhecido por suas propriedades detoxificantes. Caso não se trate de um produto industrializado, devemos ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, se estamos fazendo a identificação correta dessa planta para não estar ingerindo uma espécie tóxica. Ou também saber a procedência dessa planta, o local em que ela foi cultivada. Porque as plantas elas podem acumular poluentes ambientais, seja do solo ou da poluição atmosférica, e aí a gente pode estar ingerindo junto com o chá alguma substância indesejada ou tóxica, como é o caso do chá de Marcela, colhido na beira da estrada. Então, ao trazer um benefício à saúde, a gente pode estar causando um malefício da saúde. O programa é Papo Cabeça e hoje o nosso tema é a utilização ou o cuidado na utilização das plantas medicinais.
Nós vamos para as nossas considerações finais. Professor Alexandre, o que o senhor gostaria de deixar assim, para encerrar esta sua manifestação sobre esse importante tema? Eu queria retomar a parte que você estava comentando quanto à carqueja e a toxicidade dela, que nesse caso a gente verificou que a composição química dela era a mesma. E o que causava a toxicidade era exatamente os rejeitos da produção do carvão através dos seus metais. Então, essa preocupação quanto ao local da coleta, ela é muito importante. Assim como da procedência de quem tu está comprando o material vegetal. Recentemente, a gente está acompanhando um caso bem sério de consumo e de venda equivocado. Existe uma planta que eu, honestamente, não sei de onde surgiu a informação, começou a se divulgar, que as sementes da noz da Índia auxiliam o emagrecimento. Tudo que sugere emagrecimento tem um apelo muito grande. Exato. E as pessoas vão atrás. Sim. E começam a buscar. Sim. Acontece que, semelhante a esse fruto, existe uma outra planta que produz um outro fruto, chamada chapéu de Napoleão, nome popular da planta. Só que nesse fruto tu tem substâncias que são ativas no músculo cardíaco. Então, tem pessoas se intoxicando com risco de morte por estar consumindo equivocadamente uma planta. Pior ainda é que o equívoco é não cientificamente embasado, porque não se tem nenhuma atividade, nenhum estudo mostrando que a noz da Índia apresenta essa atividade. Mas a população procura tanto que já está consumindo uma coisa similar e com sérios efeitos à saúde. E consumindo, inclusive, produtos que não têm absolutamente nada a ver, muito pelo contrário. E pode levar à morte. Professora Juliana, o seu recado final? Meu recado, eu acho que em função de tudo que a gente falou aqui, é realmente comprar, quem consome, o chá é bom, a gente sabe que tem efeitos benéficos, mas procurar conhecer um pouco mais, buscar informações confiáveis, realmente científicas sobre isso, se realmente é comprovado esse benefício. Desta forma, conhecer de quem tu está comprando e perguntar de onde vem essa planta, aonde ela é cultivada. E isso já evitaria alguns problemas para a saúde. Muito bem. Sim. Professora Jaqueline. Sim, até porque os constituintes químicos, né, eles é que vão determinar, então, se aquele extrato, aquela planta, ela vai ser benéfica ou ela pode causar danos. Muito bem. O cuidado na utilização das plantas medicinais foi o tema do nosso assunto hoje no programa Papo Cabeça. Nós nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.